Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora de análise completa. Então, vamos começar um novo ciclo aí, né? Eu fiz uma postagem aqui no YouTube mesmo, mostrando os fundos que eu queria fazer análise completa. Pedi para vocês votarem aí quais vocês queriam prioridade. Já reservamos as 4 datas para esse mês de outubro, né? Então, eu decidi pelo seguinte, galera, com base, obviamente, na opinião de vocês, né? Então, deixa eu até anotar aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Primeiro vídeo vai ser do Cacré, o que nem acreditas. O segundo vídeo, o Irim. O terceiro vídeo, Vegir. E o quarto vídeo, Vegip, né? Então, saíram 2 essa semana e 2 na semana que vem. Encerra o mês de outubro e vamos para o mês de novembro. E aí vamos pegar alguns fundos ali da tabela que eu deixei ali para vocês e vou encaixando as datas ali certinho, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no Cacré, o que nem acreditas. Vamos fazer a mesma coisa que a gente sempre faz, né? Dar uma olhadinha nas informações do fundo, aí a gente vai lá no portfólio dele para entender como que ele faz e depois a gente passa ali pelo acompanhamento mensal, beleza? Então, informações do fundo. O fundo tem um PL de 336 milhões, é um fundo bem pequeno, né? Tem uma cota patrimonial em R$ 9,34. A cota mercado, estou gravando esse vídeo na segunda-feira à noite, estou sem o que fazer aqui, então já vou aproveitar e gravar esse vídeo, vou gravar do Irim também, então vai ter um delayzinho aí da cota de quando vocês vão ver na quarta-feira e para hoje que eu estou gravando segunda, né? Mas hoje mesmo fechou a 8,58, subiu 0,47, né? Mas ele flutuou bastante. Se a gente pegar aí numa janela de um mês, ó, ele chegou a bater 8,60, caiu para 8,40 e está aí nesses 8,60, né? 8,58. Então a gente vê que ele flutua bastante, né? Enfim, voltando aqui para o relatório. Então, visto esses dados aqui, são quase 16 mil cotistas aí, né? É um fundo teoricamente novo, de 2022, tem uma taxa de administração de 1,20, não tem taxa de performance e público-alvo investidor em geral, né? Vamos falar sobre o fundo, o que é o fundo, né? Como que é o formato dele. Então é um fundo de papel, né? Investe em CRI. Então tá aqui, o portfólio é dedicado em investimentos em ativos de renda fixa e de natureza imobiliária, especialmente em CRIs. E assim, tem um detalhezinho aqui, os CRIs, a grande maioria é home equity. O que é o home equity? Você vai lá, faz um empréstimo e coloca o seu imóvel ali como garantia, né? Então isso acaba que deixa esse empréstimo um pouco mais seguro ali para o banco que está fazendo, enfim, para a instituição financeira que está fazendo, né? Se você vai lá e pega um empréstimo pessoal e não dá nada de garantia, você pode dar um calote ali e pronto, você não tem nada a perder. Agora, se você coloca o seu imóvel como garantia, aí já tem um pouco mais de tranquilidade ali da instituição financeira receber ali seu valor, né? Você não vai dar calote, porque se você der calote, você pode perder o seu bem ali, o seu imóvel, né? Então ele é muito voltado para isso, né? E por isso que ele é em parceria com a Acreditas, né? Acreditas é uma empresa aí do segmento de empréstimos, né? Então ela sempre faz esses empréstimos aí com o imóvel em garantia, nesse estilo home equity. Eles fizeram uma parceria aí com a Kinea, criou o fundo, né? E é tudo aí dentro desse ecossistema, né? Então vamos dar uma olhadinha lá no portfólio do fundo para entender um pouco mais sobre ele, né? Então, como é que ele está alocado? 10% está alocado em operações que são CDI. Então, os CRIs, eles são remunerados tanto a CDI quanto a IPCA, né? Esse aqui, ele tem 10% em CDI, com taxa de aquisição 4,16 e marcação a mercado 4,16 também. 91% em IPCA, taxa de aquisição 8,52 e marcação a mercado 10,12. Tem um pouquinho em caixa e um total aí de 107% alocado, logo tem uma alavancagemzinha, né? Aqui o que eu falo para vocês em relação a qualificar ele aqui como high grade, middle risk, high yield é o seguinte: na taxa IPCA aqui, taxa de aquisição 8,52, a gente vê que é uma taxa de aquisição ali bacana, tá bem ali na transição entre high grade e middle risk, né? Só que o CDI, a parte de CDI já está um pouquinho puxado, né? Já está bem middle risk mesmo.
Então, assim, a gente pode classificá-lo como um middle risk aqui, né? Inclusive, muitas pessoas até gostariam de ver ele dentro do KNSC, né? Eu acharia interessante também, né? Mas, assim, é bacana isso aqui, que aí você pelo menos você separa aqui, sabe? Isso aqui é uma parceria com a Creditas, é muita coisa ali da Creditas mesmo, então deixa isso aqui separado. Mas, assim, eu entenderia se juntassem no KNSC, né? Então, a alocação em CRI está 101% alocado. A alocação por estratégia, temos aqui o Home Equity Creditas, que é o principal que eu falei para vocês, né? E tem o Prosoluto aqui, que aí vai ter MRV, essas construtoras grandes. A alocação por tipo de indexador, então 85% em IPCA e 9,3% em CDI, né? Selic também a gente pode colocar a mesma coisa, CDI, né? E aqui a gente vai para as operações dele e depois a gente volta nisso tudo aqui. Primeiro aqui as operações dele, então todos os CRIs dele estão aqui. Carteira de ativos. A gente vê tem duas concentraçõezinhas aí, né? Só que assim, é tudo pulverizado, né? Eu já explico para vocês o que é pulverizado, mas assim, a carteira dele como um todo é toda pulverizada, né? São vários CRIs pulverizados, né? Então, mas assim, de qualquer forma, existem essas duas considerações, o restante tá bacana, abaixo de 5, né? Então aqui tem todos os CRIs aqui, né? Tudo aqui Creditas. E aí daqui para baixo são os Prosoluto aqui, então tem MRV, tem Tenda também, né? E assim, de concentração mesmo, somente aquelas duas que eu mostrei para vocês, né? E aqui a gente começa a dar uma olhadinha o que seria, ele deixa aqui, né, o Home Equity, então o Creditas Sênior e Creditas Mezanino, que são aqui a subordinação, né? A Sênior é aquela um pouco mais, é como se fosse um high grade, sabe? Remunera menos, mas a garantia é muito maior. A mezanina é como se fosse um middle risk, a remuneração ali é um pouquinho mais alta, o risco também é um pouquinho mais alto, né? E tem aqui os Prosoluto, né? E beleza, agora vamos dar uma olhadinha aqui. Essa mecânica dele aqui, ele fala aqui o que é o home equity, né? É basicamente aquilo que eu falei para vocês. Você vai juntar uma financeira, pega um empréstimo e coloca o seu imóvel como garantia, né? E aqui tem um gráficozinho aqui de como mostra o funcionamento dele, só que assim, de verdade, eu olho aqui, eu fico até meio confuso, sabe? Eu não consigo nem imaginar como explicar aqui para vocês olhando esse gráfico. Mas é simplesmente o seguinte, imagine o seguinte. Eu vou utilizar uma parte deles aqui, tá? Então, a Creditas vai lá, faz vários empréstimos ali para várias pessoas, né? Então ela tem um contrato daqueles empréstimos, fez um empréstimo para 100 pessoas diferentes, cada um deles lhe deu um imóvel como garantia. Ele pega esses 100 contratos, né? Junta tudo e transforma em um CRI, né? Então ele junta tudo aqui e faz a emissão de um CRI e dá ele como garantia, né? Então isso aqui, por isso que chama pulverizado, né? Porque não é uma única operação, são várias operações, né? São várias. Então ele manda para uma securitizadora, transforma ele em um CRI e vai para mercado, né? E aí quem compra? O Kinea Creditas. O Kinea Creditas compra ele, né? Então a mecânica é basicamente isso, né? Ele compra as cotas sênior e mezanino e essas cotas júnior, que são as cotas um pouco mais arriscadas, quem compra é a própria Creditas ali, né? Então assim, é uma mecânica bem interessante, achei bem interessante, né? E, assim, apesar de ser um pouco difícil de se compreender, não é tão difícil, né? Mas, assim, um pouco mais chatinho de se compreender do que o CRI normal. Por incrível que pareça, a gente olha assim, imagina que ele é muito arriscado. Não, ele é menos arriscado até do que o KNSC. A gente pode até dar uma olhadinha lá na última página aqui, né? Que tem aqui os fundos da Kinea, né? E ele sempre deixa aqui, ó, o principal indexador e o risco, menor risco, maior risco, tudo mais. E aqui tem uma tabelinha com praticamente todos, né? Aqui nessa parte alta é o maior risco, logo um maior retorno, e nessa parte baixa o menor risco e o menor retorno. E para esse lado aqui é mais puxado para o IPCA e para esse lado aqui mais puxado para o CDI. Então a gente vê aqui o Kinea Creditas, né?
o CACRE, ele está mais puxado para o IPCA, que ele tem 80% atrelado a IPCA, né? E o risco, ele está no risco um pouco mais abaixo do que o KNSC, que ele é um indexador misto, está entre 50 a 50, mais ou menos IPCA e CDI, e o risco dele é um pouquinho maior do que o CACRE, né? Do que o que nem acreditas. Então, apesar de você olhar assim e imaginar que essa mecânica é muito confusa, que pode ser um pouco arriscado, não é menos arriscado até do que o KNSC. Bom, entendido isso agora, né? A gente pode dar uma passadinha aqui para ver o que rolou no mês, vai ter um pouco mais de informações ali que a gente vai conseguir maturar um pouco mais essa ideia para entender como ele funciona, tá? E aí eu sempre vou levantando os pontos ali para vocês, beleza? Vamos seguir aqui. Então, na distribuição de dividendos, ele pagou aí no dia 13, né? Pagou no dia 13 um valor de 9 centavos por cota. Aqui ele fala da alavancagem dele, né? Que está em 7,1% do PL. Sim, isso aqui é padrão Kinea, né? Abaixo de 10, padrão Kinea, a Kinea sempre faz isso, né? Aqui, no acompanhamento da carteira, ele destaca o seguinte: observamos uma taxa de adiantamento superior aos meses anteriores, com o recebimento de principal 1,84 vezes acima do esperado. Essa dinâmica de pré-pagamento dos créditos é esperada que ocorra frequentemente nas operações de home equity. Por que isso? É bem aquilo que eu falei, você está dando um imóvel como garantia, então dificilmente você vai dar um calote, né? Se você der um calote, ele vai lá, aciona e toma o seu imóvel. Então, assim, dificilmente você dá um calote, né? E logo, em contrapartida também, quando você vai pegar um empréstimo ali, dando o seu imóvel como garantia, você não vai pagar uma taxa de juros absurda, né? Porque você está dando uma garantia ali, então a taxa de juros é um pouquinho mais baixa, tal. Então, assim, existe uma certa... Existem coisas boas para cada um dos lados, né? Então, assim, é comum você ver o pessoal pagando isso um pouco mais rápido, né? Quantas pessoas não pegam um empréstimo, faz alguma coisa e vai amortizando, né? Então, assim, é muito comum isso aqui, né? Então, ele até destaca esse ponto aí, que está recebendo um pouco acima do esperado, né? Aí, seguindo aqui, eles destacam que, apesar do cenário macroeconômico desafiador, as carteiras de ativos adquiridas pelo fundo seguem dentro dos níveis confortáveis de cobertura. Adicionalmente, a carteira mantém patamares de inadimplência controlados dentro da normalidade que se espera em uma operação home equity. Então, assim, existe inadimplência? Existe, só que ela é baixa, ela não é tão alta, né? Então, em agosto, a taxa de inadimplência das carteiras de home equity teve um leve aumento para 3,4%. Então, assim, é algo bem controlado, né? Isso que é 3,4% do saldo devedor, patamar considerado controlado e satisfatório. Seguindo aqui, o nível atual de inadimplência é absorvido pelos CRI Júniors. Lembra que eu falei? São 3 tipos de CRI. Série Sênior, Série Mezanino e Série Júnior. Então, a Série Sênior e Mezanino, o fundo aqui ele vai lá e compra, né? Essa série Júniors, quem compra é Acreditas, né? Então, essa inadimplência é absorvida por conta desses CRIs aqui que acredita compras, né? E aí que ele fala até, né, que não fazem parte da carteira do fundo. Quem compra diretamente Acreditas para ter uma certa garantia ali, né? Adicionalmente, lembramos que na inadimplência das operações de home equity temos garantias reais dos imóveis através da alienação fiduciária que em condições de estresse podem ser executadas. Aproximadamente 1,76% dos créditos da carteira estão em fase de recuperação via execução das garantias, sem, contudo, impactar no fluxo financeiro dos CRIs detidos pelo fundo, né? Então, assim, é uma parcela super baixa, né? E mesmo existindo essa inadimplência, mesmo existindo esse fato de estar ali em recuperação, né, em execução das garantias, não muda em praticamente nada aqui no resultado do fundo, né? E aqui ele deixa uma tabelinha da inadimplência de mais de 91 dias, né? A gente vê essa linha aqui de baixo, ela vem subindo aí desde abril de 2025, saiu de 2,3 para 4, e essa inadimplência aqui que é abaixo de 1 milhão, já em valores ela também vem subindo desde abril de 25, né? Saiu de 2% para 3,4%. Seguindo aqui, apesar de tudo isso, eles ressaltam que o fundo possui uma pulverização regional, né, de renda e de riscos nas carteiras adquiridas. Então, assim, é muito pulverizado, né, como eu falei para vocês.
imaginem o seguinte, cada CRI, ele não tem um só imóvel como garantia, ele tem vários. Então, digamos que tenha 100 ali. Desses 100, um deixou de pagar, não vai impactar quase nada, porque 99 está pagando, sabe? Então, por isso que a inadimplência é bem baixa. Aí aqui a gente já viu, né? A liquidez média diária do fundo, 400 mil por dia, uma liquidez ok. A DRE do fundo, então, quanto que ele gerou? 3,5 com as operações de CRI. Quanto que ele gerou de caixa, o quanto que vem de despesas, o resultado líquido do fundo, 3,3, pagou 3,2, gerou 9, pagou 9, isso aqui só muda a terceira casa decimal, né? Então ele tem uma reserva robusta aí, de 10 centavos por cota, e aqui tem um detalhezinho muito importante, que inclusive eu já vi muitas pessoas fazendo trade com fundo imobiliário, por conta de fundo de papel aqui atrelado da IPCA. Já mostro aqui para vocês, que é o seguinte. As variações do indexador IPCA referente ao segundo e terceiro mês anteriores à apuração de resultados. O que acontece? Normalmente... Peraí, deixa eu continuar aqui e aí depois eu falo para vocês, né? Os resultados apurados ao longo do mês de setembro, né, a serem distribuídos em outubro, que foi agora, refletem a variação de IPCA referente aos meses de julho, 0,24, e de junho, 0,24, e julho, 0,26. Então, assim, para quem está um pouquinho mais antenado aí, sempre acompanha aqui o canal, acompanha os fundos ali, o KNIP, o Kinea Yield, o Kinea Yield a gente não faz cobertura aqui, o Kinea Hedge Fund, né? Tem uma parte ali em CRI também, IPCA. O que acontece lá? Tem um período de 2 meses de atraso, né? Então, por exemplo, lá, nesse mês agora, as taxas foram referentes ao IPCA de julho e agosto, que foi 0,26 com a deflação de agosto de 0,11. Esse aqui ele tem 3 meses de atraso, né? Então ele está pegando junho 0,24 com julho 0,26. Aí no próximo mês, em novembro, ele vai pegar julho 0,26 com a deflação de 0,11 de agosto, né? Então ele tem esses 3 meses aqui de atraso. Então o porquê que o pessoal faz muito trade com ele? Vai lá, você está posicionado em KNIP, KNSC, qualquer coisa assim. Eles são 2 meses só de atraso. Você vai lá, passa por aquilo, vê que o IPCA vai vir mais fraco, vê que a cota vai cair um pouco. O que ele faz? Ele vende KNSC, vende KNIP e entra que nem acreditas. Porque ele tem 3 meses de atraso, ele não vai pegar aquela deflação. E aí você sai de lá, entra aqui, ele enquanto isso não pegou a deflação, né? Agora ele está pagando ainda que não tem deflação. Depois que ele pagar isso, que o KNSC ou o KNIP for pegar o próximo mês, que aí já não vai ter deflação, né? Se não tem a deflação, tem o IPCA mais alto, o que ele faz? Ele vende aqui e vai para lá. Porque nisso ele consegue receber os dividendos ali, né? E também fica ali especulando. Tem pessoas que fazem trade com fundo imobiliário, e assim, eu entendo, é um pouco mais controlado do que você fazer trade com ação, né? Eu gosto de comprar para deixar lá e esquecer, sabe? Vou fazendo uma movimentação tática aqui, um ali e tal, mas normalmente eu compro para longo prazo, né? Eu não gosto de ficar fazendo trade, né? Claro que tem algumas coisas na minha carteira que é mais especulativo e tal, então assim, vai entrar na carteira, vai cumprir um papel e pronto, e vai sair. Mas os fundos de papel que eu tenho mesmo tudo para longo prazo mesmo, né? Mas aí tem uma galera que acaba fazendo esses tradezinhos aqui, né? Por conta desses atrasos aí de repasse de inflação, né? Seguindo aqui, a gente vê os dividendos, né? Pagando 9 centavos. Eu já falei para vocês aqui da reserva, né? Tem 10 centavos de reserva, então tá bem tranquilo. E aqui a gente dá uma olhadinha aqui no resultado gerado e o quanto que ele pagou. A gente vê, ó, 9 com 8, 6 com 8, 10 com 9, 11 com 11, 9 com 10, 9 com 10, 11 com 11, 16 com 14, 10 com 11, 10 com 11, 9 com 9, 9 com 9. Então, assim, a gente não vê uma discrepância muito grande. A gente não vê que ele gera muito pouco, entrega muito, sabe? O mínimo que ele chegou aqui foi gerar 6 centavos e ele pagou 8, né? Então, foram 2 centavinhos ali. Ele tem uma reserva de 10 centavos, então é uma reserva bem robusta, né? Você vê aqui a saúde financeira do fundo, né? Você vê que não tem calote, não tem tanto problema assim. Não tem tanto problema, não tem problema, né? Então, assim, é bem tranquilo, é bem controlado. A gente pode seguir aqui. Aí aqui nós temos mais algumas carteiras, né? Alguns dados da carteira, né? Aqui são dados
mais simples, né? Mas é bacana também de avaliar, né? Saldo devedor por cada um dos estados, né? Então, é um ticket médio de 216 mil, né? Aí, um volume por LTV. LTV é a garantia. Então, assim, a garantia é o seguinte, você faz um empréstimo de um valor X e aí você pega um imóvel como garantia. Esse imóvel, ele cobre quanto do empréstimo que você fez. Então, quanto menor o LTV, melhor, sabe? Então, o que a gente vê, né? O volume, então, de 0 a 20%. Tem 4% aqui do volume de CRIs, né? De 21 a 40, 22%. Enfim, a gente vê um pouco de tudo. A evolução dos créditos quitados, né? Então, aqui a gente vê embaixo o que está ativo e aqui o que foi quitado, né? Então, conforme eles vão pagando, essa tabelinha aqui de ativos tem que ir diminuindo, né? E a de quitados vai aumentando. Isso quer dizer que o pessoal está pagando aqui, né? Então, se a gente pegar de julho de 24, ó, 71% estavam ativos. Agora, em julho de 25, 64%, ou seja, estão pagando ali certinho. Então, você vai vendo que vai diminuindo aqui mês a mês, né? Às vezes vai aumentando um pouquinho. Aqui aumentou um ponto percentual, né? Mas normalmente ele vai diminuindo. Aqui aumentou 2, mas normalmente ele vai diminuindo, né? E aqui tem o ticket e o LTV médio, né? Então, o ticket nominal, 217 mil, como a gente falou, e o LTV médio, 51%. Lembra, LTV, quanto menor, melhor. Então, aqui, pelo menos, metade daquele valor de empréstimo ele tem como garantia, né? Isso aqui a gente pode passar. E aí é isso, galera. Aqui a gente chegou na carteira, isso aqui a gente já viu, né? Viu toda a estrutura dele. Então, é isso, galera. Não tem mais o que falar, não. Então fizemos aí a análise completa do Kinea Acreditas. Eu acho um ótimo fundo, acho uma boa opção, né? Assim, como eu não tenho esse perfil de trader, eu acabo nunca entrei nele, né? Assim, não tenho vontade, que assim, eu prefiro me expor mais ao KNSC do que ele mesmo, né? Mas assim, eu acho um bom fundo, sabe? Eu acho um bom fundo. Para quem tem esse perfil mais de trade, eu acho ele muito interessante para fazer essas movimentações que eu falei aqui, né? De algum momento que vai ter deflação, o IPCA vai vir mais baixo, você vende aquele fundo que vai pegar aquela deflação naquele mês e vem para cá que ele não vai pegar, né? Ele só vai pegar depois, no próximo mês. Então, para quem tem esse perfil, é interessante, né? Mas para quem tem um perfil de longo prazo, né? Acho que já não é tão interessante assim. Mas o fundo em si, a mecânica é muito boa, né? Eu acho bem interessante essa estratégia de CRI pulverizado, é muito bom, porque assim, dificilmente você tem um problema, né? É mais ou menos o que eu falei, você pega ali uma carteira do CRI ali, ele vai ter 100 imóveis ali, 99 estão pagando, tá tudo certinho, um não paga, dá problema, assim, não vai interferir em muita coisa. Agora, se você pega um CRI convencional mesmo, que a gente vê que não é pulverizado, se dá um problema e tem um PL de 5% ali do fundo, é 5% que tá comprometido, né? Então aqui a gente vê, ó, no total não chega a ser nem 2%, então é como se fosse um CRI só, que tem 2% do PL que deu problema, né? E aí tem o mesmo trâmite, né? Vai executar garantias e tudo mais. Então, assim, eu acho bem interessante a mecânica desse fundo aqui. Pode parecer um pouquinho complicado de se entender. Na verdade, é um pouquinho complicado, mas talvez para mim não seja tanto, que eu já acompanho, eu sei mais ou menos como que é, mas talvez algumas pessoas vão ver aqui, vão se sentir um pouco confusas, vai achar bem complicado. Então, assim, galera, se ficou qualquer dúvida, tá? Se você achou complicado, não entendeu direito, deixa aqui nos comentários, tá? Depois eu posso gravar um outro vídeo para tentar explicar melhor, fazer um bate-papo com vocês, tá? Mas eu acho que ficou bem claro, tá? Né? Mas se ficou qualquer dúvida, deixa aqui, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @ofidaqestão. E é isso, galera. Valeu, viu? Na quinta-feira, tamo aí de novo para falar sobre o IRIM. Valeu, galera.